O Internacional superou o Bahia por 2-0 no Beira-Rio. O Inter voltou a vencer depois de 4 derrotas seguidas no Brasileirão. Venceu, mas será que convenceu? Veja na sequência do vídeo como foi o confronto. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no JP Comenta para trazer essa vitória do Internacional por 2-0 sobre o Bahia. Como é que foi esse confronto, né? Um Internacional que vinha de 4 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, voltou a vencer agora, já tinha superado o Metropolitano pela Libertadores no meio da semana, e aí conseguiu uma vitória sobre o Bahia por 2-0. Trazer aqui as escalações das duas equipes, como elas se comportaram em campo também. Será que o Inter mereceu superar o Bahia por 2-0? Será que foi um jogo tão convincente assim? Falar um pouco mais sobre isso também, como o Bahia jogou também, trazer informações. Antes, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, para você deixar o joinha aqui embaixo, compartilhar esse link, porque ajuda demais aqui no meu trabalho, ativar o sino de notificações também. Bora lá, já trazendo informações, trazendo primeiro as escalações das duas equipes. Internacional jogando no papel, num 4-4-2, né, jogando com o John no gol, e o John fez uma excelente partida. Lateral direita com o Rômulo, o Moledo e o Nico Hernandes na zaga, o Tauan Lara na lateral esquerda, meio de campo com o Campagnaro, com o Johnny, autor de um dos gols, e também o Depenha, além do Alan Patrick jogando um pouco mais à frente. No ataque, Pedro Henrique e Alemão, que não fez um bom jogo, tanto é que a saída do Alemão para a entrada do Wanderson foi um ponto que deu uma nova cara ao Inter e principalmente definiu muito o jogo, né? Foi uma substituição muito importante para a partida. O Wanderson participou diretamente dos 2 gols, marcou um e deu um cruzamento para o primeiro gol, né? Ele marcou o segundo do jogo e participou diretamente do primeiro gol. Bahia foi com Marcos Felipe, com o Canu, Davi Duarte e Vitor Hugo, uma linha de 3, né? O Bahia sempre jogando com 3 zagueiros. O Jacaré fazendo quase que a de um lateral, sempre em alguns momentos muito afastado da área adversária, jogando no corredor direito, meia direita, lateral. Na esquerda teve o Chaves, né? O Bahia não contou com o Matheus do lado esquerdo. Meio de campo, Rezende que vinha atuando em algumas situações como zagueiro, jogou no meio de campo, Tassiano, Cauli e também no ataque o Biel e o Everaldo. Esses foram os 11 iniciais do Bahia. Trazendo e aí você acompanhou a distribuição em campo também, trazendo um pouquinho de um resumo geral. O primeiro tempo morno, primeiro tempo onde pouco o Marcos Felipe trabalhou, né? O goleiro do Bahia praticamente não fez nenhuma intervenção. O Internacional pouco efetivo mesmo no primeiro tempo. Segundo, o Bahia, por outro lado, fez com que o John trabalhasse. O John fez defesas importantíssimas. O Biel colocou uma bola na trave no primeiro tempo. O jogo estava muito morno até os 12 minutos. Dos 12 aos 20, o Bahia conseguiu criar algumas situações, criou 3 chances que poderiam ser importantes para a partida, mas o Bahia não conseguiu concretizar realmente em finalizações ao gol, e quando conseguiu, teve uma do Everaldo que parou no Johnny, e a do Biel terminou parando na trave. Depois dos 20 minutos, o Internacional teve muito volume no primeiro tempo, muita posse de bola, mas não conseguiu traduzir realmente em chances, tanto é que, olhando aqui, você está acompanhando aqui embaixo alguns números do confronto, deixa eu ver aqui, finalizações, foi um ponto aí que o Internacional, finalizações no primeiro tempo, olhando aqui, o Internacional não teve nenhuma certa, né? Informações do Footstats, foram 4 finalizações, é até difícil a gente, olhando os melhores momentos, visualizar essas 4 finalizações, e as 4 para fora, as 4 erradas. No segundo tempo, o Inter teve um número de finalizações também muito baixo, 3, mas 2 delas saíram gol. Mas daqui a pouco a gente volta para os números, mas um primeiro tempo que foi muito morno, um primeiro tempo muito abaixo do Internacional. O Alan Patrick é pagadíssimo no confronto e a gente sabe, o Internacional depende muito de boas atuações do Alan Patrick. Os laterais, o Inter fazia uma saída com 3, o Tauan Lara sempre um pouco mais avançado, o Campagnaro, o volante, ajudando um pouquinho essa saída de bola do Internacional,
mas foi um Internacional muito pobre quando chegava próximo à área do Bahia, né, quando chegava próximo à área do Marcos Felipe. Então, o primeiro tempo onde o Internacional praticamente não incomodou. O alemão não fez um bom primeiro tempo, o Pedro Henrique também não foi muito acionado, e aí o Inter não conseguiu criar possibilidades reais de gol. Ficou muito mais próximo de um primeiro tempo com o Bahia saindo vencedor do que o Internacional, gente. Olhando as finalizações do primeiro tempo do Bahia, 3 finalizações, 2 delas certas, né, e terminou uma para fora. Mas foi um Bahia mais efetivo no primeiro tempo. No segundo tempo tiveram as alterações do Mano Menezes que deram muito certo, principalmente a entrada do Wanderson. Foi a que mais encaixou realmente, né, e foi logo no intervalo. E logo no início do segundo tempo, o jogo até começou um pouco mais quente, as duas equipes jogando mais abertas. O Internacional conseguiu, com um cruzamento do Wanderson, a bola, o Pedro Henrique deu uma casquinha na bola, ela sobrou para o Johnny. Internacional chegando com mais gente na área, logo no início do segundo tempo, e o Johnny abriu o placar. Depois voltou, o Internacional recuou um pouco mais, e terminou, tanto é que a posse de bola do Bahia, você consegue acompanhar aqui embaixo, no segundo tempo foi 60%, quase 60% de posse, porque foi um Inter que voltou e um Bahia que precisava demais do resultado. O Bahia se lançou à frente, até tentou, mas foi um Bahia que criou menos. Teve uma grande chance com o Tassiano, que ele estava dentro da pequena área, errou a finalização, o John conseguiu tirar em cima da linha. Mas foi um Bahia que circulou muito, encontrou muito espaço no corredor esquerdo, nas costas do Rômulo, mas o Chaves não estava tão bem assim, né? O Chaves até teve alguns bons momentos no primeiro tempo, mas no segundo ele estava um pouquinho apagado, não estava conseguindo acertar tanto assim. Tanto é que o Renato Paiva realiza algumas alterações, uma delas a saída do Chaves para a entrada do Rian. Ademir também entrou do lado direito para fazer uma dupla ali com o Jacaré pelo corredor direito, tirou um dos zagueiros. Foi um Bahia que se expôs demais, só que um Bahia que não conseguiu criar tantas situações. Foi um Bahia até um pouco mais pobre do que o primeiro tempo, né? O Bahia, na primeira etapa, conseguiu criar um pouco mais. No segundo tempo, teve oportunidade, sim, de empatar o confronto, mas terminou que ficou esbarrando na última linha de marcação do Internacional ou no John. O John fez um excelente jogo, fez uma excelente partida, crava a titularidade dele no Internacional. Já na reta final do jogo, o Internacional teve um vacilo enorme na defesa do Bahia. O Internacional conseguiu fazer o segundo gol com o Wanderson e decretou o placar. Mas o Internacional não soube aproveitar, em grande parte do segundo tempo, o espaço que o Bahia cedia, porque foi muito num bate-volta, né? O Inter conseguia recuperar a bola quando já estava no 1-0 e terminava se desfazendo muito rápido da posse de bola. Se o Bahia caprichasse um pouco mais, se o Tassiano estivesse numa noite um pouco mais inspirada, poderia ter um poder um pouco mais de fogo, gerar um pouco mais de poder de fogo para esse Bahia. O Cauli fez um bom jogo, o Everaldo terminou saindo no segundo tempo, mas foi um Bahia que não conseguiu, no segundo tempo, encontrar tantas soluções assim para ultrapassar as barreiras defensivas do Internacional. Olhando assim, fazendo um resumo geral do jogo, 2-0 não traduziu tão bem o que foi a partida. Acho que talvez 1-0 com o Internacional, pela mudança do Mano Menezes, colocando o Wanderson, 1-0 talvez iria ser um placar um pouco mais justo. Talvez até um empate poderia ser algo um pouco mais justo, porque o Bahia, principalmente no primeiro tempo, incomodou muito mais o adversário. Só que pecou demais nas finalizações, né? Do Tassiano, absurdo o gol que ele terminou perdendo. No primeiro tempo, o John fez um excelente jogo e aí terminou gerando esse 2-0 aí para o Internacional. Olhando a tabela, agora, tabela de classificação do Campeonato Brasileiro com os outros jogos já concluídos, as duas equipes iniciaram a rodada com o mesmo aproveitamento, né? O Internacional e o Bahia com 7 pontos. Saldo de gols fazia com que o Bahia ficasse à frente. Com a vitória do Internacional, o Internacional pula para a 13ª colocação e o Bahia é o 16º colocado, uma posição ali à frente colado no Z4. Então, esse o resumo do jogo. Acho que o empate ficaria um pouco mais, retrataria melhor o que foi a partida, mas o Internacional volta a vencer, gera um pouco mais de confiança.
olhando um pouco mais a distribuição das duas equipes, né? Falei que o Inter fazia muito no primeiro tempo, tentava uma saída com 3 jogadores, mantinha o Rômulo atrás com os 2 zagueiros, liberava muito o Tauan Lara. É um ponto que o Mano Menezes pode e deve explorar muito nos próximos jogos, tendo um retorno de um dos volantes. Acredito que o Inter, apenas com 2 homens de frente, terminou sendo um Inter que, principalmente no primeiro tempo, faltou realmente uma opção ali à frente. Eu acho que até manter o alemão, colocar o Wanderson e o Pedro Henrique do lado direito, colocar 3 homens de frente, deixariam o Inter com um pouco mais de opção de passe ali na linha de frente. Terminava que era um Inter que rodava muito a bola entre os jogadores de meio de campo e tinha poucas opções no ataque. Claro que quando o Wanderson entrou, ele deu outra dinâmica ao ataque, mas talvez mantendo o alemão, colocando o Wanderson no lugar de um dos homens do meio de campo, poderia gerar um pouco mais de opção para o ataque, e o Inter poderia ter conquistado uma vitória muito mais tranquila. Do outro lado, é um Bahia que segue com essa forma de jogar, com essa distribuição em campo que o Renato Paiva aprova muito, né, que é uma linha de 3 zagueiros, os caras do corredor, o Jacaré, e normalmente é o Matheus Bahia, no confronto foi o Chaves. O grande problema é um Jacaré que normalmente está muito longe da área adversária, né? Você termina perdendo um potencial muito grande do Jacaré. O Jacaré poderia estar já na ponta direita, mas é uma escolha do Renato Paiva. O Rezende fez um jogo razoável, o Tassiano foi abaixo do esperado, o Cauli jogando um pouco mais à frente, até tentou algumas soluções, mas no segundo tempo, quando encontrou uma defesa adversária montada, foi um Cauli que não encontrou soluções para encontrar o Everaldo lá na frente, ou encontrar o Biel. O Biel fez um bom jogo, terminou perdendo uma grande chance no primeiro tempo, mas foi um jogo até que razoável do Bahia para o placar que teve. Repito, acho que um empate, um 1-1, seria um resultado um pouco mais justo para o que foi o jogo. Deixa aqui a sua opinião, se você acompanhou o jogo, o que você achou desse Internacional, desse Bahia também no confronto dessa 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Próximo jogo das duas equipes, o Internacional vai visitar o Santos pelo Campeonato Brasileiro no sábado. Ainda tem um jogo na Copa do Brasil, né, nesse meio de semana, mas olhando o Brasileirão, é o Inter que vai encarar o Santos fora de casa, e um Bahia que vai visitar o Fortaleza, um clássico do Nordeste, Bahia e Fortaleza, no caso vai ser no Ceará, também no sábado. Tá aí informações das duas equipes. Se inscreve aqui no canal, galera, compartilha o link também, porque isso ajuda demais aqui no meu trabalho. Eu vou ficando por aqui, até a próxima.